Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos, Senhor Deus, por mais um dia que Tu tem nos concedido, ó Pai, de estar reunido junto para aprender a Tua palavra, ó Pai. Senhor, Pai, com que cada um de nós possamos receber de Ti sabedoria, Senhor Deus, para aprender mais da Tua palavra, ó Deus. Te apresentamos também a vida do pastor Jailton, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, dar a ele sabedoria, que ele possa transmitir, Senhor Deus, esse estudo, Senhor, e que nós possamos tirar a lição para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa seu servo, abençoa seu ministério, Senhor, para que ele possa, Senhor Deus, levar essa palavra a muitas pessoas, Senhor Deus, que têm necessidade da tua palavra, Deus amado. Fica conosco, cada um de nós, ó Pai, também sei com a Alessandra, Senhor, ajuda ela, ó Pai, eu sei que tu estás presente na vida dela, cuidando, Senhor Deus, dá uma boa hora, Senhor Deus, a ela, ó Pai, para que Davi possa vir com saúde, ó Pai, e para a felicidade de todos, ó Pai amado. Amém. Senhor, te pedimos mais uma vez, ó Pai, também pela vida de Isaac, que tu esteja abençoando, Senhor Deus, teu servo, ó Pai, para que cada dia, Senhor Deus, ele possa ser esse servo dedicado na tua obra, ó Pai. Abençoa, fica conosco nesse estudo, ó Pai. Já te agradecemos por tudo, Senhor Deus, que tu tens feito, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Nós estamos felizes aqui porque chegamos basicamente à reta final. A gente dividiu em 4 blocos. Começamos com a história da Igreja Antiga, história da Igreja Medieval, história da Igreja Moderna e agora, saindo da Igreja Moderna, na realidade a gente vai ver algumas coisas nesse início desse estudo de hoje, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram, algumas transformações da Igreja Moderna até os acontecimentos da Igreja Contemporânea, trazendo um pouco até os dias de hoje, basicamente até o século XXI. Na realidade, a gente começa lá pelo século XV, XVI, né, que ainda século XVI é história moderna, né? E a gente sai da história moderna, vai até 1789, que a gente inicia a história da Igreja Contemporânea e a Revolução Francesa, e aí a gente segue da Revolução Francesa, pensa um pouquinho na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí vai até os dias atuais, algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Obviamente, isso tudo que a gente vai falar é o resumo do resumo da ideia do borrão do rascunho, que não tem condições de a gente falar de forma bem detalhada, né, pelo tempo. Essa disciplina, por exemplo, é uma disciplina de 6 meses. E a gente vai tentar resumir uma disciplina de 6 meses em basicamente 1 hora. Não é complicado a gente fazer isso. Bom, eu já percebi que Isaac já habilitou aqui, já foi rapidinho, pois é. Habilitou aqui o texto, slide que a gente vai usar, e deixa eu só abrir aqui para a gente poder trazer esse estudo. Deixa eu só dar uma olhada para saber qual é o estudo de hoje. Ok. Dá para ver aí, Isaac? Pronto. Nós estamos, então, entrando na história da Igreja Contemporânea, que, como eu disse, segue da Revolução Francesa até os dias atuais. Né? Mas eu sempre faço o seguinte, eu sempre começo, em todas as disciplinas, eu começo pegando um pouquinho antes, ou seja, a gente vai pegar um pouquinho da história moderna e depois a gente entra na história contemporânea. Então, me permitam começar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram nesse caso, algumas revoluções que aconteceram antes, que trouxeram algumas novidades para a história da Igreja moderna, consequentemente para a história também da Igreja
da igreja contemporânea. Então, a gente precisa dar uma olhada nisso aí. Então, em apenas 3 séculos, a gente reinventou a nossa vida, ou seja, foram 3 séculos de novidades, de coisas extraordinárias. Em um século, por exemplo, muita coisa aconteceu. No século seguinte, as novidades triplicaram. Então, nós tivemos, então, 3 séculos. Chegamos a partir do século XVI, que foi o século da Reforma, que a gente fala só um pouquinho da Reforma, porque no estudo passado a gente viu Reforma. Né? Então, a partir do século XVI, a aventura humana ganhou um ritmo mais alucinante. Né? Começou a haver uma rapidez na tecnologia, nas invenções, a imprensa, as caravelas, Shakespeare, juntamente com as suas peças, a descoberta do microscópio, com a vinda da guilhotina. E em 1543, Copérnico comprovou que a Terra se movia em torno do Sol. Isso tudo foi novidade naquela época. Né? Tudo coisas que aconteceram naquela época e que não se esperava, pelo menos não se esperava daquele jeito. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu passei demais. Vou voltar. Tá. Então, essa idade moderna que a gente está falando, né, ela retrata, vai até 1789, especificamente 14 de julho de 1789, aí a gente está falando da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, na realidade, eu vou dizer uma coisa aqui, mas tentem refletir como se vocês estivessem na Revolução Francesa. O povo lá em Paris, o povo francês, estava sendo massacrado, maltratado, passando fome, passando dificuldade. Era um período muito difícil. E aí esse mesmo povo, essa população de Paris se levanta, não é, em uma insurreição contra o rei da época, que era o rei Luís XVI, e a famosa tomada da Bastilha, que era uma prisão que era símbolo da monarquia naquela época. E muita coisa aconteceu durante esse período. Por quê? Porque nós conseguimos perceber algumas mudanças ideológicas. Por exemplo, o slogan era liberdade, igualdade e fraternidade. Isso foi em 1791. Então, muitas mudanças. Estou sentindo uma dificuldade grande aqui. Deixa eu só voltar novamente, porque eu estou tocando no lugar errado. Deixa eu só ver. Tá. Próximo. Então, o período foi marcado por muitas mudanças e em pouco tempo. Diga-se de passagem, em pouco tempo. Né? Por exemplo, em 1455, nós começamos naquela época, começou-se a pensar na questão da multiplicação da literatura através de João Gutenberg, né, que ele inventou aqui a gráfica, a imprensa. Né? Então, João Gutenberg imprime, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Né? E a gente percebe que já existiam algumas outras formas de se fazer, mas a imprensa, quando a imprensa foi inventada por João Gutenberg, e quando os moldes de letra foram em metal, houve uma multiplicação muito grande, uma rapidez muito grande, porque o metal não se desgasta como os moldes, que eram moldes feitos de madeira. Né? Então, esses moldes de metal, essas letras feitas de metal, podiam ser reutilizadas, diferente de madeira, que era reutilizada, mas poucas vezes. Então, houve uma evolução muito grande no sentido de se fazer livros. Né? Em 1453, perceba que a gente está trazendo uma busca aqui, né, pela tecnologia. Em 1453, aí surge um homem chamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele é uma pessoa que tem uma cabeça extraordinária. Ele acumula nos seus estudos a pintura, a música, a medicina, a botânica, a geologia, a matemática, dentre outras coisas. E a ele, essa imagem que vocês estão vendo aí, que é o homem vitruviano, é uma imagem que até os dias de hoje é usado na arquitetura e em outras coisas. Então, há uma importância muito grande nessa questão tecnológica nesse ano, assim como em 1492. Eu coloquei aqui navegar é preciso.
e a gente fala sobre Cristóvão Colombo, que a história vai dizer que Colombo descobre a América. Né? Então é uma descoberta muito grande. E você pode perguntar assim, mas, pastor Jailton, o que é que isso tem a ver com a história da igreja? Gente, essas descobertas, elas são extraordinárias. Quando ele descobre a América, por exemplo, né, nós temos a América do Sul, a América do Norte, a América Central. Quando isso acontece, a gente começa a perceber a facilidade com que o evangelho vai chegando aos outros lugares. Então, a igreja ela tem tudo a ver com essas descobertas, desde a descoberta do Brasil, que é em 1500, a descoberta não, a invasão do Brasil, que é em 1500. E aí a gente chega, veja que a gente está vendo uma sequência, pulando algumas coisas, mas vendo uma sequência, a gente chega em 1517, que a gente viu, né, na semana passada sobre a questão da reforma, que é Martinho Lutero apregoando, sim, as 95 teses no Castelo de Nuremberg, né, fazendo toda aquela transformação. Ele não queria sair da Igreja Católica, como eu falei, ele queria fazer uma reforma. Então ele rompe com o catolicismo e acaba traduzindo a Bíblia para o alemão, facilitando assim a chegada da palavra de Deus do Evangelho. Chegamos em 1540. Então, em 1540, é importante dizer que a igreja, nesse período, a igreja ela não permitia que se tocasse ou que se cortasse, mesmo que fosse para estudo, um corpo. Mas aqui, em 1540, começam, então, os primeiros estudos. Por quê? Porque começa-se a dar licença para que as universidades possam pegar os cadáveres e estudar. Antigamente, se roubava cadáveres para se estudar. Então, as universidades pagavam, inclusive, por cadáveres, né? E muitos desses cadáveres eram roubados, inclusive, do cemitério. Né? Se abria as covas e aí tirava aqueles corpos e levava, e a pessoa que fazia isso recebia um certo dinheiro, levava para as universidades para se estudar. Mas aqui, nesse período, isso já começa, os estudos começam a evoluir, né? Porque começa-se a dar licença para o dissecamento dos cadáveres, conforme a imagem que vocês aí estão vendo. Né? Os estudos começam a ser multiplicados. E em 1608, a gente vê duas pessoas extraordinárias, que é o Isaac Newton e o Galileu Galilei, né? Dois expoentes que trazem, que são responsáveis ou considerados os pais da física moderna, né? Tanto o Isaac Newton quanto o Galileu Galilei. Em 1637, a gente começa a pensar um pouquinho sobre a questão do iluminismo, sobre a questão da volta ou da necessidade de se pensar mais, de se refletir mais, a entrada da filosofia. E aí a gente vê um filósofo francês chamado René Descartes, né? Ele diz aquela célebre frase, penso, logo existo. E isso começa a haver uma mudança muito grande nesse período, porque, como eu coloquei aí embaixo, é a ideia do antropocentrismo. Antropo, que é o homem, ou seja, o homem no centro de tudo. Então começa-se a pensar no homem como centro de todas as coisas, negando o que antes se pensava que era um teocentrismo. Deus era o centro de todas as coisas. E isso muda muita coisa. A gente chega, então, em 1698. Em 1698, há uma evolução muito grande. Que evolução é essa? Surge o motor a vapor. Esse motor, se vocês perceberem aí na imagem, vocês vão ver duas coisas. Claro que houve muito mais coisas a serem usadas, mas em duas coisas. Por exemplo, o navio a vapor, né, e os trens também. Isso deu uma mobilidade, uma rapidez extraordinária. Né? A partir de então, a mercadoria, as pessoas, tinham uma condição muito melhor de chegar basicamente nos lugares mais distantes em uma velocidade muito grande. Isso muda tudo na realidade, muda o princípio da eletricidade na realidade. Então, isso muda. Em 1769, quando os escocês James Watt, e aí a gente começa a lembrar, baseado nessa palavra, o que é o watt. Quando você pega uma lâmpada, por exemplo, você tem que saber quantos watts tem essa lâmpada.
vem dessa palavrinha, desse James Watt aí. Né? Então a gente sempre chama quantas velas tem uma lâmpada, na realidade quantos watts tem uma lâmpada. Então, lança uma versão 75% mais econômica que as anteriores. Né? E assim começa uma nova revolução industrial espalhada por todo o planeta. Isso é muito importante, né, para o avanço da tecnologia. Infelizmente, a gente chega em 1700, e em 1700 começa a haver uma coisa triste. Né? Porque entre os séculos XVI e XIX, veja, muito tempo, cerca de 12 milhões de escravos são levados da África para as Américas. E o Brasil está entre os campeões de escravidão. O Brasil terminou, quando eu digo, terminou entre aspas, o período de escravidão, o período escravagista aqui no Brasil, em 13 de maio de 1888, quando a princesa Dona Isabel, né, decretou, através da Lei Áurea, a libertação de todos os escravos. Na realidade, na prática, a gente sabe que isso não aconteceu dessa forma, mas isso é para um outro momento, não para agora. Então a gente chega em 1789, e aí sim, a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa explode, é uma manifestação popular. Eu acho que todos os países deveriam pensar dessa forma, né? Porque se a gente for pensar na política, nos políticos, a gente não vai chegar em canto nenhum. Eu não estou promovendo aqui uma guerra civil, não é isso, mas às vezes é necessário que a gente tome certas posições. E aqui, na França, foi necessário que o povo se manifestasse, e nessa manifestação surge, então, o que a gente chama de Revolução Francesa, e aí divide a história. Agora a gente entende, a partir de 1789, a gente entende o que acontece, chamado de Revolução Francesa. E aí a gente começa a entrar agora nesse período. Né? A gente começa a entrar, tem um errozinho aí, de as vitórias e os revéses do catolicismo, de 1789 até 19.140. Não é 1914. Tá? Então, uma coisa que aconteceu aqui, ó, de 1789 a 1914, lembrando que em 1914 houve uma coisa muito importante na história. 1789 foi a Revolução Francesa e 1914 foi a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Isso é muito importante na história. Mudou muita coisa durante o período histórico. Dentre as coisas que mudou, por exemplo, em 1914, quando chegamos em 1914, começa a guerra, a Primeira Guerra Mundial, que começa já por conta de um problema que houve na França. Né? Esse problema ele se estende. Na realidade, a guerra ela conclui-se, entre aspas, de novo, em 1918, mas na realidade é uma guerra que não resolveu absolutamente nada. Por isso é que volta-se a guerra em 1939, que é a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45. Então, entre o período de 1789 e 1914, a Igreja Católica perde as suas posses temporais, ela perde muita riqueza. Além das riquezas, ela perde também influência política. Isso cria uma crise na religião. A Igreja Católica ela sai da Idade Média como soberana. Então, o que acontece nessa revolução? Olha só o que acontece dentro da igreja. Péssimas condições econômicas, políticas, sociais e jurídicas está acontecendo ali na França. O bem-sucedido exemplo da Revolução Inglesa, houve uma Revolução Inglesa em 1689, houve uma outra Revolução norte-americana em 1776, a Revolução dos Estados Unidos em 1776, né? E isso faz com que surja a ideia da Revolução Francesa com base nas outras revoluções, porque eles imaginaram que haveria a possibilidade de fazer uma revolução, se deu certo. Se essa revolução deu certo em outros lugares, deu certo na Inglaterra e deu certo nos Estados Unidos, daria certo na França. E aí surge também a ideologia dos filósofos Rousseau, Montesquieu, Diderot e Voltaire. Esses caras, eles revolucionaram na linha do pensamento, da filosofia.
destacando Rousseau e Montesquieu, que eles fomentavam a ideologia política para a Revolução. Eles estão, de forma mais exclusiva, politicamente falando, no sentido ideológico. Já Voltaire, ele criticava a Igreja Católica Romana na França por conta da riqueza, da renda, da fonte de renda que eles tinham, que eram principalmente as terras. Né? E isso ia para o alto clero, os poderosos dentro da igreja. Voltaire se interessa mais por uma religião da razão do que pela religião dos corruptos líderes da Igreja Católica Romana no seu país. Voltaire, vale a pena dar uma lida em Voltaire, com certeza. Não podemos adiantar hoje aqui. Mas a Assembleia Nacional da França, o órgão político da França, o órgão maior político da França, declarou em novembro de 1789 que as terras da igreja eram públicas. Isso aí foi muito complicado, né? Porque aí tira a hegemonia da igreja, o poder da igreja sobre as terras, e distribui isso, porque agora as terras que eram da igreja, agora é propriedade do povo, é propriedade pública. Né? No início de 1770, os mosteiros foram fechados por lei. Gente, eu estou falando da França, tá? Falando aqui na França. Em 1790, a Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero, pela qual o número de bispos vai ser reduzido agora somente para 83, o que correspondia às unidades provinciais. Então, em cada província tinha um bispo. Portanto, 83 províncias, 83 bispos, não teria mais do que isso. Cada bispo tomando conta de uma província. Isso reduz um pouco. Né? E aí, os bispos seriam escolhidos, a partir daí, os bispos seriam escolhidos pelos eleitores, como se escolhe hoje, né? Quando eu digo, como se escolhe os políticos, né? Os bispos seriam eleitos, não era a igreja que fazia isso. E o Papa seria apenas informado dessa escolha, ou seja, reduz-se o poder da igreja. Os sacerdotes seriam pagos pelo Estado e esses sacerdotes deviam lealdade ao Estado. Daí esse grande problema e uma diferença da igreja, da nossa igreja hoje, da igreja batista, porque a gente sai com um dos nossos princípios é que não pode haver essa união entre igreja e Estado. Essa união começa aqui na França. Né? O poder papal foi circunscrito à elaboração da doutrina da Igreja Católica. Então, o Papa só tinha poder sobre as doutrinas em relação à Igreja e nada mais. Não havia mais autoridade. E, devido a essas mudanças, cerca de 4.000 padres, bispos, clérigos no sentido geral, abandonaram a França, né? Deixaram a França. E o poder papal só é restaurado entre o período de 1814 e 1870. E aí a gente entra agora, né, uma parte propriamente dita dessas transformações na área muito mais religiosa. Isso são os movimentos missionários moderno e pentecostal. Percebam aí, né, isso aqui, os católicos enviaram os primeiros missionários para o mundo. Depois e só depois é que nós evangélicos, em 1732, é que a gente consegue enviar pessoas, missionários para a obra do Senhor. Ainda dentro dessa questão dos movimentos, uma coisa que aconteceu foi que, em 1789 ainda, né, aos 28 anos, este homem chamado Guilherme Carey, que é considerado o pai das missões modernas, ele fundou a Sociedade Missionária Batista. E, em 1811, um grupo de estudantes americanos fundaram a Sociedade Missionária Batista Americana. Né? Mais uma coisa, uma questão pontual. Se querem estudar um pouquinho mais sobre Guilherme Carey, o pai das missões modernas, com certeza eu aconselho vocês, porque vai haver um crescimento muito grande em relação a isso. Olha lá, essa é apenas uma caricatura. No dia 9 de junho de 1834, só para vocês verem a importância do Guilherme, dia em que Guilherme Carey foi sepultado, as bandeiras dos prédios do governo indicavam luto oficial. Todos estavam tristes. Guilherme foi alguém que verdadeiramente aceitou sua responsabilidade diante da grande comissão e mudou
a visão que se tinha a respeito de pessoas cristãs evangélicas da época. Nos últimos séculos, o evangelho tem sido levado a todas as nações da terra como resultado da obra missionária. Isso é muito importante a gente falar, porque houve uma multiplicação desde esse período aí e até os dias de hoje. Por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje? Levando a mensagem, levando a palavra através do estudo, falando sobre Jesus. Então a gente pode chegar a nações que antes não seria possível chegar. Você pode ir a lugares que antes não seria possível chegar. E sem correr o risco de morrer, porque tem muitos missionários aí que vão, de peito aberto e ali morrem. E aqui é mais difícil isso acontecer, porque eu estou falando daqui, vocês estão me vendo, me ouvindo, e aí podem receber a mensagem do Senhor, podem receber a palavra do Senhor nessa distância. Então, o protestantismo implantado dava mais ênfase à doutrina correta e ao compromisso pessoal do indivíduo. A gente precisa entender porque a igreja da época, ela não tinha esse compromisso. Você ia muitas vezes para a igreja quando você queria, não tinha esse compromisso de estar na igreja, de fazer parte, de ter uma mudança de vida, uma mudança pessoal de vida. As correntes que colocaram maior ênfase na evangelização, juntamente com o compromisso pessoal de mudança do comportamento, cresceram mais rapidamente. Então, quanto mais se falava sobre mude a sua estrutura espiritual, então esse povo que realmente começaram a pensar dessa forma, como nova criatura, como nascidos de novo, esses começaram a crescer, e cresceram muito, se multiplicaram muito, e levaram a mensagem, a palavra do Senhor. Quais foram as principais denominações da época? Os anglicanos, os luteranos, os congregacionais, os presbiterianos, os metodistas, os batistas e os adventistas cresceram muito nesse período. Lembrando um adendo aí, uma coisa muito importante. Metodistas e batistas andaram juntos por muito tempo, tiveram muita coisa em comum durante esse processo de evangelização. As missões anglicanas e luteranas trabalharam quase que exclusivamente com os imigrantes, os emigrantes, que determinaram tanto a forma cultural quanto a extensão do alcance dessas denominações. As outras denominações, como batistas, por exemplo, como metodistas, por exemplo, trabalhavam com os nativos em sua própria linguagem e cultura. Ou seja, havia pano para se trabalhar em todos os sentidos, tanto para aqueles que estavam fora, quanto aqueles que estavam dentro. Os que a gente chama de autóctones. São pessoas que se convertiam naquela cultura e aí convertiam as pessoas daquela cultura juntamente. Houve, porém, muita intolerância e perseguição por parte do catolicismo. Obviamente que eles não iam deixar barato isso, principalmente aqui no Brasil, onde a hierarquia do clero temia pela protestanização, ou seja, a transformação das pessoas católicas em protestantes. Os evangélicos, então, foram tentados a levarem uma vida de refúgio, ou seja, eles se escondiam em guetos, comunidades que se chamavam de guetos, de onde se afastavam somente para ir buscar ou evangelizar ou transformar pessoas através da palavra do Senhor, convertidas em Cristo. A evangelização, então, teve início associada à venda de Bíblias, ou seja, os cristãos venderam muitas Bíblias, e houve um processo de evangelização através da alfabetização. Inclusive, eu não sei aí na região de vocês, mas aqui nessa região havia uns programas, inclusive um programa chamado Alphalite, que era um programa para alfabetização de adultos. Quando as pessoas se convertiam, elas compravam Bíblias, mas elas não sabiam ler e nem escrever. Então, esse programa chamado Alphalite, falando aqui, ele servia para evangelizar as pessoas quando se convertiam. Às vezes as pessoas nunca tinham ido à escola, mas agora se convertiam e precisavam saber ler, ao invés de estar perguntando ou só ouvindo, então elas queriam ler também. Então, essa disposição dessas pessoas. Essas características no seio do protestantismo era tão forte que a gente foi chamado de os Bíblias. E acho que a gente fez jus a essa terminologia de ser chamado de Bíblias, porque a gente lia muito. Hoje a gente parece que a gente não lê tanto, mesmo com a quantidade
de Bíblias que a gente tem, parece que a gente não lê tanto, deveria ler mais. 2 incidentes, aqui agora na América Latina, né? 2 incidentes se destacaram no rompimento eventual do monopólio católico. E a gente vai pensar. 2 coisas destacaram-se nesse monopólio católico apostólico romano. Primeira coisa, a pressão externa aplicada pela Inglaterra, forçando o tratado com o Brasil. Vocês sabem que muito do que aconteceu aqui no Brasil, de coisa boa, veio por causa da Inglaterra, em relação a Portugal. Né? O nosso país não era um país independente, nós fomos independentes em 1882, né? A independência do Brasil foi em 1882, portanto, a gente não tinha essa independência. E a proclamação da República foi em 1889. Né? Então, havia uma pressão muito grande da Inglaterra em relação a Portugal, portanto, para que houvesse esse tratado aqui no Brasil. E a nomeação de Diego Thompson, em 1819, como diretor da educação primária na Argentina, feita pelo governo. Isso aqui também é muito importante. Essas 2 coisas também muito importantes. A Inglaterra, então, tornou-se a senhora dos mares, né? Fazendo seus navios, dominou os mares. E forçou o governo português, sediado no Rio de Janeiro, a abrir os portos brasileiros ao comércio mundial. Aí você pode perguntar, pastor, por que o senhor está falando a respeito disso? Gente, dominar os mares significa dominar os meios para se chegar onde quisesse. Veja que os portos brasileiros foi aberto ao comércio mundial, então chegava mais gente. Chegando mais gente, mais pessoas para serem evangelizadas. Portanto, a América Latina começa a ter acesso à evangelização e a evangelizar também. Em tratado assinado com a Inglaterra em 1810, o governo português se comprometeu a permitir a construção de casas de adoração. Aqui é uma coisa muito interessante, né? Aqui poderia-se ter casas de adoração. No Brasil, poderia-se ter casas de adoração. O problema é que a gente não podia colocar cruz do jeito da Igreja Católica. Era singular para a Igreja Católica. Toda a Igreja Católica tem que ter cruz. As igrejas que surgissem, as igrejas evangélicas, não poderiam ter cruzes. Então, não havia essa possibilidade. Tinha que ser essa diferença. Né? Não podia ser igual à Igreja Católica. E é por isso, talvez, que até hoje as igrejas católicas, as igrejas protestantes começaram a usar cruzes há pouco tempo. Algumas igrejas nunca nem vão usar cruzes dentro da igreja. Né? Mas isso tudo começou nesse período aí. A implantação definitiva do protestantismo aqui na América Latina dependeu de um avanço duplo da imigração dos missionários, sendo que esse avanço ocorreu em maior parte na segunda metade do século XIX, depois das mudanças sociopolíticas terem aberto as portas para o testemunho evangélico. E aí a gente vai falar sobre um evento importante para que o evangelho fosse aberto aqui no Brasil. A partir da metade de 1940, mais ou menos, o protestantismo avançou de forma rápida aqui no Brasil. E aí a gente pensa aqui no Evangelho, afunilando um pouquinho, a gente começa fora e aí entra na América Latina, e aqui a gente já entra no Evangelho no Brasil. Né? Em 1855, o médico escocês chamado Robert Calley foi o primeiro missionário no Rio de Janeiro. E em 1859, 4 anos depois, um notável sacerdote aí, muito importante a gente falar, né, chamado José Manuel da Conceição, ele era católico, e aí esse católico, esse padre, ele se converte. O problema é porque quando ele se converteu, a Igreja Católica não viu isso com bons olhos. E o que a Igreja Católica fez? Excomungou o padre José Manuel da Conceição. Não fiquem pensando que essa excomunhão, né, foi coisa ruim, de forma alguma. Por que não foi coisa ruim? Porque a Igreja Católica ela colocou essa excomunhão no jornal. Né? Então, isso deu margem para que esse padre, esse sacerdote, pedisse direito de resposta.
E aí, esse padre pediu direito de resposta, e no mesmo jornal, né, ele deu o seu testemunho de conversão, ou seja, quantas pessoas iriam ler o testemunho de conversão desse ex-padre. Né? E isso, consequentemente, teve uma repercussão muito grande, dando assim um impulso extraordinário para o Evangelho devido a esse homem, né, a esse ex-padre. Ele foi batizado, né, ele foi batizado na igreja presbiteriana e se tornou pastor. Levou o Evangelho como um grande apóstolo a 3 lugares bem importantes, principalmente naquele período, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Veja como o Evangelho começa a acontecer aqui no nosso Brasil. E aí vem o movimento pentecostal. Né? Por que falar do movimento pentecostal? Porque é um movimento que cresceu assustadoramente. E por causa desse movimento, o Evangelho também cresceu assustadoramente. Você pode até discordar de algumas coisas do movimento pentecostal. Tem exageros? Tem, mas teve uma utilidade muito grande, porque alcançou muitas pessoas. Então, o pentecostalismo é um movimento de renovação dentro do cristianismo. A ênfase dele é o batismo com o Espírito Santo. Esse termo vem de uma festa, na realidade, né, que era a festa de Pentecostes. Era uma festa judaica, ou festa das semanas. Para os cristãos, esse evento comemora a descida do Espírito Santo no livro de Atos, que aconteceu em Atos 2. Os pentecostais tendem a perceber que seu movimento reflete o mesmo tipo de poder de Atos 2, da igreja primitiva. Por esse motivo, alguns pentecostais também usam o termo apostólica, o evangelho pleno, né? Tudo isso para descrever esse movimento. O grande interesse pela obra e pessoa do Espírito Santo ocasionou a publicação de muitos livros. Hoje a gente tem muita literatura a respeito dessa questão pentecostal, do revestimento de poder. Há muita discussão, há muita pregação, há muito estudo a respeito disso. Há muita discordância, inclusive, a respeito disso. Mas, de fato, o que a gente não pode negar é que o movimento existe. Então, o movimento pentecostal moderno, ele começa em 1900, na cidade de Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos. A liderança, Charles Fox. Ele era um ex-pregador metodista, aluno da Escola Bíblica Bethel. Charles Fox Parham foi um pregador dos Estados Unidos, sendo considerado um instrumento fundamental na formação do pentecostalismo. Mas não foi somente ele, não. Né? Ele fez várias reuniões, realizava várias reuniões, mas isso a gente precisa entender que aqui, por exemplo, você está percebendo aqui o mapa mostrando onde origina-se a ideia do pentecostalismo, né? Bem aqui nos Estados Unidos. E aí a gente começa a perceber que o interesse pela pessoa e obra do Espírito Santo começa a se espalhar. Né? Começa de novo, porque na realidade esse interesse começa na igreja primitiva, em Atos 2, mas parece que houve um esfriamento, inclusive pela igreja católica, houve esse esfriamento por causa da quantidade de coisas que começou a acontecer que a gente viu no estudo anterior. Né? Mas aí começa novamente essa ideia, e aí começa a se espalhar. Percebam que aí já está se espalhando, o mapa já está se espalhando, e em 1906, numa rua em Los Angeles, Estados Unidos, chamada Azusa, esse homem chamado William Seymour, ele começa começa esse movimento, né? E vocês percebam aí as mulheres, né, mãos para cima, glorificando ao Senhor, nesse movimento chamado movimento pentecostal, na Rua Azusa. E veja como uma coisa se espalha, né? E aí vai se espalhando, se espalhando, se espalhando aqui nos Estados Unidos, em praticamente todas as regiões, todos os estados, na grande maioria dos estados americanos. O pentecostalismo se espalhou pelos Estados Unidos, Noruega, Suécia, África, Inglaterra, Rússia, Chile, China, e ele chega até o nosso país, ele chega até o nosso Brasil, como você vê aí no mapa.
né? Há uma disseminação muito grande dos movimentos pentecostais. E aqui é importante, em 19/11/1910, chegam ao Brasil esses dois americanos, chegam ao Brasil vindo dos Estados Unidos, esses dois suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wiggen. Eles se alojam numa igreja batista local e eles vêm, veja, eles vêm com as ideias pentecostais para uma igreja batista. E por causa disso, eles são excluídos, né? E uma coisa importante vai acontecer, porque em 1914, esses dois rapazes aí, fundam com esse nome, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Da igreja pioneira em Belém, levou a obra pentecostal a todas as regiões do Brasil, que hoje que tem milhões de membros. A Igreja Assembleia de Deus cresceu assustadoramente. Agora a gente está chegando aqui o finalzinho, mostrando uma das formas que o evangelho começa a se espalhar, que é pelo teleevangelismo, ou seja, a utilização, claro, se utilizava muito rádio, mas aqui eles começam a utilizar a televisão. Na década de 80, gente, a década de 80 foi o final da década de 80 foi o período da minha conversão. Então eu peguei justamente essa parte aí que eu vivi, né? Então, para mim, fica muito claro falar sobre isso, principalmente a partir de agora, do período da minha conversão. Não no início da década de 80, eu era muito, muito pequeno ainda, mas a minha conversão se deu em 88. Então, eu vi algumas coisas que eu vou falar agora, né? Então, na década de 80, o casal Jim Becker, através da televisão, divulgou a teologia da prosperidade nos Estados Unidos, né? E isso cresceu bastante aqui. Essa teologia, gente, tem uma outra coisa importante. Muita coisa que não dá certo nos Estados Unidos, ou dá certo nos Estados Unidos e começa dando certo e depois dá errado, quando vem para cá, faz um sucesso. Então, essa teologia da prosperidade é uma dessas coisas, né? Fez um sucesso muito grande aqui. Então, esse é o casal Becker. É importante falar um pouquinho sobre eles. Não vou me estender. Obviamente, não vou me estender. O James Orsenbecker, televangelista americano, empresário e fraudador condenado. Ele se demitiu do ministério por ser descoberto. Tentativa de suborno à secretária da igreja, Jessica Hahn, para um suposto estupro. Revelações posteriores de fraude contábil, trouxe acusações criminais, convicção de prisão e divórcio. Becker mais tarde se casou novamente, voltou a fazer os programas de televisão. Ele prega sobre o final dos tempos. Ele prega, quando eu digo prega, é porque ainda está vivo, ainda faz. Ele prega sobre a segunda vinda de Cristo e ele promove produtos de sobrevivência de emergência, como se dissesse, é feito um filme 2012, que fala sobre o final do mundo, e aí tem um lugar onde vão se esconder, então ele prega sobre isso. Ele prega que vai haver um período muito difícil, aí tem que se esconder, tem que guardar mantimento por causa disso. Ele tem escrito vários livros desse jeito, né? E esse ano, no estado do Missouri, ele entrou em uma ação contra, o estado do Missouri entrou em uma ação contra Becker, porque ele estava por vender falso medicamento sobre o coronavírus. Ele estava vendendo cura ao coronavírus. Ou seja, não mudou nada da época que ele nasceu, né? E até agora nada muda. E aí nós temos, em sequência, nós temos um outro televangelista chamado Jimmy Swaggart. Eu escutei muitas, mas muitas mensagens de Swaggart. E eu gostava demais das mensagens de Jimmy Swaggart. Na realidade, na época, um grande homem. Né? E esse grande homem, chamado Jimmy Swaggart, o que aconteceu com ele é que, em dado momento, ele ficou tão famoso que, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas, muitas pessoas vinham tomar conselho, inclusive presidentes vinham tomar conselho com esse homem, a ponto de que ele se sentiu tão super que ele disse que Deus precisa dele. Acabou caindo. E a queda dele foi por conta de prostitutas. Ele se envolveu com prostitutas e aí, com o tempo, ele pediu perdão
a igreja, depois voltou de novo a pecar, e aí o ministério dele acabou. Surge então uma mulher chamada Valnice Milhomes. Valnice Milhomes, que existe até hoje, né, tem um ministério até hoje. Valnice Milhomes, ela nasce na Convenção Batista, né, na nossa Convenção Batista, e ela vai até a África pela Convenção Batista, e ela volta da África. Quando ela volta da África, ela volta transformada, né, com a mesma ideologia de teologia da prosperidade. Eu não vou falar muito dela, mas aí, se vocês forem no YouTube, vocês vão ver. Eu digo a vocês que foi um período muito, muito frutuoso para mim, um período em que eu estudei muito a palavra do Senhor. Foi esse período de Valnice, foi esse período de Jimmy Swaggart, eu estudei bastante a palavra do Senhor. E aí eu chego a um outro homem que também está na mídia, não na televisão, mas ele estava na televisão nesse período aqui, hoje ele está nas redes sociais, né? Mas ele foi um grande expoente, né? Nesse período ele foi um grande expoente. Ele é presbiteriano, originariamente presbiteriano, né? E aí o Caio Fábio, o nome dele, o Caio Fábio, ele acaba errando com a secretária. E há um problema muito sério em relação a isso. Ele, inclusive, sai do ministério e funda o seu próprio ministério. Tem mensagens excelentes, né? Se você for buscar as mensagens dele, você vai perceber as mensagens muito boas que ele tem, mas ele mudou a sua linha de pensamento ao longo do tempo. Esteve aqui em João Pessoa algumas vezes e eu estava lá algumas dessas vezes também. Veio, então, um outro homem chamado Benny Hinn. O Benny Hinn, você vai lembrar dele por causa do paletó, né? Não a questão da cor do paletó, geralmente ele usa branco mesmo, mas não a questão da cor, mas porque a teologia dele, além de ser a teologia da prosperidade, é o fato de que quando ele pega o paletó e ele abana o paletó para as pessoas começam a cair, né? Também teve um sucesso muito grande, e ainda tem um sucesso muito grande aqui no Brasil, teve muito nos Estados Unidos e tem aqui ainda no Brasil. E veio um grande homem chamado Billy Graham. O Billy Graham, o William Graham, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? Nascido em 7/11 de 18, e ele faleceu em fevereiro de 1918, né? de 2018, há 2 anos atrás. Evangelista, pastor batista norte-americano, foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Acho que eu repito alguma coisa a respeito dele mais adiante. Silas Malafaia. Malafaia, que eu acho que todo mundo conhece, já nasce para cá, né? Ele nasceu em 1958, um dos pastores mais famosos do Brasil, é líder do Ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia de Deus, possui, eu coloquei aqui 12 mil membros, mas tem muito mais do que isso, com certeza. Uma coisa que eu gostaria de dizer a respeito de Silas Malafaia, apesar de algumas falhas muito claras, mas uma coisa que é muito importante a respeito do pastor Silas Malafaia é que ele é um homem que ele dá a cara a tapa, ele chega e ele fala. Né? E isso é importante porque nós temos muitos líderes que não fazem isso, que não falam, que não se mostram, e ele tem sido desse jeito. Outra coisa muito importante é que ele tem dado a oportunidade a muitos pastores aprenderem, nos congressos que ele dá, por várias vezes, ele libera aí para vários pastores não pagar praticamente nada, somente a passagem, e ele libera aí para esses pastores, e poucos pastores fazem isso. Portanto, merece o nosso louvor em relação a isso que o Malafaia faz. Vem, então, o R.R. Soares. Ele tem um programa de TV, talvez uma das pessoas, um dos pastores mais vistos na televisão. R.R. significa Romildo Ribeiro. Portanto, Romildo Ribeiro Soares nasceu em 1947. Ganhou fama no Brasil e se tornou um dos televangelistas mais populares da mídia. Né? Ele fundou, então, a Igreja Internacional da Graça de Deus. A gente não pode esquecer de Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago era apóstolo, bispo aqui, pastor aqui em João Pessoa,
né? E depois ele se torna o apóstolo Santiago. Ele se converte na igreja neopentecostal, foi obreiro e pastor da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus. Depois ele fundou a sua própria igreja. Eu não vou falar muita coisa a respeito dele, mas aí você já deve conhecer alguma coisa. E aí veio o Edir Macedo, o Bispo Macedo, né? O Bispo Macedo é uma pessoa muito, mas muito inteligente. E você não pode, ninguém pode dizer o contrário, porque ele tem um império. Né? Ele tem, com certeza, ele tem um império. A Igreja Universal do Reino de Deus tem esse império. Então, é fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, proprietário do Grupo Record, da Rede Record, que é talvez a rival da Rede Globo, né? Terceira maior emissora, eu acho que eu digo agora, a segunda maior emissora aqui no Brasil. Criou em 1974 o Ministério Cruzada do Caminho Eterno e em 77 fundou a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui, só para a gente dar uma olhada aqui na catedral, né, que tem mais de 15 milhões hoje, muito mais, e tem chegado a mais de 100 países em todos os lugares. Só uma imagenzinha para a gente olhar. E aqui, né, nos nossos dias, e o Templo de Salomão, né, um grande templo aí, esse templo é de São Paulo, construído em São Paulo. A imagem aí, quando ele foi em Israel, parece que todo mundo que vai a Israel volta meio que um pouquinho israelita. E eu não poderia falar também, ou deixar de falar também, do Davi Miranda, né? Davi Martins de Miranda, esse homem que influenciou tanto a igreja, criou a Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Né? Não vou falar muito sobre ele, não, mas só para você entender, até o final da década de 60, a grande maioria das igrejas pentecostais eram radicalmente contrárias à política, ao divórcio. Eles diziam, inclusive, que a televisão, a teoria a respeito dela, é que a televisão era a imagem ou o olho eletrônico da besta, né, na igreja. Isso é muito importante. E outras práticas, porém, muitos desses costumes foram abolidos. Mas Davi Miranda ficou inconformado com isso e fundou o ministério em 1962, colocou o nome Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Segundo conta o missionário, em sua autobiografia, foi revelado pelo próprio Deus que ele deveria ter instituído essa igreja. Isso numa madrugada de oração. Ele morreu em 2015, com 78 anos de idade, vítima de infarto. E só para elucidar um pouquinho, eu queria terminar com ele, porque aí a gente não vê que uma grande maioria desses que apareceram aí, a grande maioria não, todos eles a gente vê alguma coisa errada, mas nunca se disse alguma coisa errada do Billy Graham. William Graham, e eu quero só elucidar aqui que foi um pastor batista, da Convenção Batista do Sul. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Foi só um resumo, como eu disse, um resumo da ideia do borrão do rascunho a respeito da igreja contemporânea. Deus seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. O tempo é muito limitado e a gente não tem condição de aqui passar. O pastor Jailton não tem condição de passar aqui, né, 500 anos de história em uma hora. É complicado demais, né? Então, assim, se fez uma compactação, né? Se fez um estudo mais restringido. Mas se os amados quiserem aí estudar a história da igreja, procure ali o ITEBS. Procure o ITEBS. Converse com o pastor Aristarco. O pastor Aristarco é o pastor diretor do ITEBS, né? Ele juntamente com o pastor acadêmico, que é o pastor Douglas. E aí você faz a sua matrícula. Você não precisa estudar toda a grade do ITEBS. Você vai lá e diz assim, olha, eu queria estudar só a história da igreja. E aí você se matricula só a história da igreja. Pastor Jair, tu poderia falar um pouco, pastor, assim, da estrutura ali do ITEBS? Não é obrigado, né, pastor, fazer toda a grade. Eu posso escolher a matéria que eu quero pagar e aí pago aquela matéria. Isso é o que seria muito bom. Eu sempre sugiro para as pessoas, porque às vezes você vai e você
talvez não seja aquilo que você queira. Tem pessoas que acham, inclusive, que tem que ser pastor para fazer isso. Não necessariamente. Você quer, por exemplo, eu quero aprender um pouco mais, eu sou professor de escola bíblica, eu quero ter uma ideia maior, uma ideia melhor. Então, você também pode ir lá. Outra coisa muito importante, existem alguns momentos, né, no início das aulas, por exemplo, você pode dizer assim, falar lá com o pastor Aristarco, dizer, pastor Aristarco, eu posso fazer uma degustação. O que é uma degustação? Você pode assistir gratuitamente uma aula de algum professor, escolha um professor, aí fale lá com o pastor Aristarco, o pastor Douglas, eu gostaria de assistir, saber como funciona e tal, eu quero assistir uma aula, né, para entender um pouquinho. Não vá na aula de grego e hebraico, não, porque Olha, Bruno tá rindo, pastor, ali, ó. Mas aí, se você... É bom também, é bom também. Você tem essa ideia aí que é um pouquinho, conhecer um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico, vá lá também, com certeza vai ser abençoado. Mas aí, se você quiser assistir qualquer outra disciplina, nós temos professores excelentes, que podem ali te orientar também. Então, você está com dúvida, vá lá. Né? Deus é contigo, com certeza. E aí nós temos cursos, não somente de segunda a sexta, mas também nós temos os cursos aos sábados. Além de missiologia, pastor, eu queria fazer um curso para missionário ou missionária. Nós temos esse curso também que funciona aos sábados. Nós estamos aí com esse problema dessa pandemia, mas não se preocupa não, isso vai acabar em nome de Jesus e a gente vai voltar a servir a Deus e aprender mais acerca da sua palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, é uma honra muito grande, e aí gostaria, já que o professor, né, pastor Jailton, nos abençoou com essa aula tão maravilhosa, nos trazendo um pouco, né, daquilo que é a igreja contemporânea. Mas assim, é muito bom a gente sempre estar a par dessas informações, até para a gente responder um questionamento de alguém. Alguém faz um questionamento e aí a gente sabe responder, a gente tem base, a gente tem viu na aula, né? Alguém nos falou como era, então isso é bom. E aí eu quero convidar o pastor Jailton, né, hoje para orar encerrando essa aula, mas eu gostaria que o pastor Jailton, antes de encerrar, desse aqui as suas considerações finais, falasse o que o senhor achou, pastor, da aula, do envolvimento dos alunos. O envolvimento dos alunos, os alunos nem perguntou nada, né? Mas eu fiquei satisfeito, né? Porque assim, primeiro porque é alguma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de passar um pouquinho, principalmente sobre história. Eu já ensinei várias outras disciplinas, mas eu me realizo com a história, principalmente a história do cristianismo, que é um marco, que é algo importante para que todo crente conheça. Né? Você precisa conhecer a história do cristianismo. Se a gente tivesse tido mais tempo, quando a gente vai falar sobre a questão da história da igreja antiga, a gente ia entrar principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Né? Então ia pegar alguns capítulos de Atos dos Apóstolos, aquelas viagens de Paulo. Aquilo tudo é muito significativo e que aconteceu no período da igreja antiga, relacionado à primeira aula que a gente teve. Né? Foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira. Os outros foi na quarta-feira. Mas aí a gente começa a ver essa necessidade de que todo cristão deve conhecer a sua história. Né? Então, conheça a sua história. Pastor, eu perdi as aulas e tal, mas está lá no canal, Visão Atualizada. Então, você tem um canal do YouTube, né? Visão Atualizada, vai lá no YouTube, Visão Atualizada, lá no pastor Jailton, e você vai ver essas 3 últimas aulas, né? E vai ver também essa 4ª aula que a gente vai colocar assim que Isaac passar para mim, eu vou estar colocando lá também, né? Para que você possa ver ou rever alguma coisa. E aí você pode também mandar um e-mail, pastor, eu não entendi bem aquilo lá, ou explique melhor. Eu vou estar à disposição também, né? Porque esse é o nosso objetivo. Você quer conhecer mais acerca da palavra de Deus, acerca da história da igreja? Eu acho que eu fiz isso no primeiro e no segundo estudo. Adquira alguns livros nessa área. Né? É muito importante a aquisição de livros de história da igreja nessa área. Ler a palavra de Deus, ler o texto bíblico e ler, tentar se ajustar ao que estava acontecendo lá com livros históricos também, que é muito importante. Amém, amém, querido.
Pastor Jailton, eu gostaria que o senhor orasse nesse momento. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu agradeço aí a paciência dos irmãos, né? Durante essas 4 semanas aí a gente está estudando acerca dessa... Uma honra. Mas foi uma alegria para mim, uma alegria. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nos concedeste, pela oportunidade que nos concedes a cada dia, Senhor, pela paciência que tu tens conosco, Senhor. Queremos te agradecer pelos teus servos que ouviram durante esses 4 dias, durante essas 4 semanas, esse estudo. Que tu, Senhor, possas ter falado aos seus corações a respeito da história da igreja, a história do cristianismo. Toma conta de cada um de nós, abençoa teus servos, tuas servas. Abençoa, Senhor, onde esse estudo vai chegar, até onde esse estudo vai chegar. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão aprender acerca dele. Toma conta de cada um dos teus servos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. É o que eu te peço. Eu oro assim, já agradecendo por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer, em nome de Jesus. Amém.